sejam bem-vindos. Sou a professora Cláudia, leciono arte no Núcleo de Pitanga, sou pedagoga e professora de arte já há 10 anos. Atuo no ensino médio e no ensino fundamental. Vivemos momentos pós-pandemia e a educação ela tem visto que há questões que ela tem absorvido ao longo dessa história, dessa trajetória pós-pandemia, que vem agregar valor e se incorporar definitivamente nos anseios, no contexto pedagógico de sala de aula. O alunado teve uma mudança comportamental, ele veio com outra gama de conhecimento e também com prejuízos que acarretaram uma necessidade maior de um trabalho direcionado não somente à questão de interpretação, a questão de cálculo, de raciocínio lógico ali no trabalho de sala de aula, mas também um trabalho de expressão do seu mundo interior, do seu mundo, dos seus sentimentos, dessa necessidade que o ser humano tem de expressar suas emoções. A pandemia, ela isolou as pessoas e o nosso aluno, muitas vezes, ele sentiu um impacto muito maior, estando ele afastado do direcionamento de sala de aula, do contexto de escola, dos seus amigos. Essa incorporação dos recursos tecnológicos como meio pedagógico, nem todos tiveram a possibilidade de usufruir, mas houve uma proximidade maior dos alunos com esses recursos. A necessidade de expandir os conhecimentos do profissional no setor de recursos pedagógicos e incorporá-los à arte, à prática artística, à prática do trabalho em sala de aula é muito importante. O aluno hoje, ele é um aluno diferente do aluno de antes da pandemia. É fundamental trocarmos as nossas experiências, é necessário buscarmos recursos e também aprimorarmos em segmentos, em linguagens artísticas, as quais não fazem parte da nossa formação inicial, e trazer várias outras linhas de reflexões, contextualizando conteúdos de outras disciplinas e também o conhecimento de mundo do aluno, que vai tornar a arte muito mais significativa e trazer esse viés criativo para as disciplinas que estão aí um pouco tanto teórica, que é uma queixa até do próprio aluno. Vivenciamos aí o ensino médio, o novo ensino médio, com uma nova abordagem dentro da execução da prática de arte em sala de aula. Temos aí o itinerário de linguagem com as trilhas, né, de aprendizagem, e essas trilhas elas trazem um aprofundamento dentro também do componente curricular de arte. Uma proposta que eu gostaria de compartilhar aqui com você é de uma experiência que tive esse ano com o primeiro ano do ensino médio. Trabalhamos em parceria junto com o professor de língua portuguesa e o professor de projeto de vida. Foi um trabalho importante, pois os alunos conseguiram perceber que o conhecimento ele perpassa as outras disciplinas e que todas elas têm o mesmo objetivo, têm o mesmo objeto de aprendizagem, e que o conteúdo nada mais é do que um caminho a chegar até aquele saber ou aquele objetivo, né, que o professor está requerendo naquele momento. Sobre cinema, então trabalhamos de forma colaborativa. Cada professor de cada área fez, né, as suas contribuições, visto que a metodologia aplicada neste momento
foi a da pergunta engajadora, né, que passou a reflexão inicial dessas produções, né, as produções cinematográficas, serem um projeto executado que exige pesquisa dos profissionais da área cinematográfica. Então, os alunos trouxeram suas devolutivas e pudemos fazer um debate bem enriquecedor em sala de aula antes de trabalharmos o conteúdo em si. O material, ele se decorre por 1 mês e meio de aula. Aparentemente, são trabalhos, foi um trabalho que, além de ser analisado todo o aspecto histórico, foi também trabalhado outros direcionamentos dentro desse material. Além da reflexão de filmes, além da reflexão da própria história do cinema do Brasil, e também as produções de longa, curta-metragem, documentários, e também os aspectos investigativos e aperfeiçoamentos técnicos ao longo da história do cinema. Também foi visto 2 linhas de trabalho. Essas linhas de trabalho, elas se dão a partir do material do espaço cinematográfico nos filmes baseados em fatos reais. Após o trabalho executado com a metodologia de sala de aula invertida, que os alunos trouxeram o relato de alguns filmes baseados em histórias reais, a professora pôde aqui trabalhar 2 filmes, né, como exemplo, que foram os que mais foram citados pelos próprios alunos, Uma Lição de Vida e A Preciosa. 2 filmes que, coincidentemente, relatam a história da educação e a importância dessa na vida destas pessoas. 2 trabalhos foram sugeridos, 2 linhas de trabalho. Essas propostas visavam trabalhar a criatividade, trabalhar o aspecto da reflexão da escolha do itinerário formativo, que antecedia, né, a escolha, os sonhos, e também refletir sobre a importância da educação na vida das pessoas. Então, a primeira proposta, ela segue numa pesquisa com um familiar ou um amigo que não concluiu os estudos. E este aluno, essa dupla de alunos, deveria fazer um roteiro e perguntar de forma informal e registrar posteriormente as perguntas. 3 perguntas seriam fundamentais, ao qual seria o motivo por essa pessoa ter deixado, né? A segunda, houve algum momento em que essa falta de conclusão dos estudos prejudicou a vida dessa pessoa, desse entrevistado, e por que a pessoa não retornou aos estudos, ou se retornou ao longo, né, ou mais à frente, e depois desistiu, porque o que aconteceu? Então, os alunos trouxeram essas pesquisas, aqueles que acharam que a proposta seria viável, né, em eles executá-la, fizeram a entrevista, trouxeram, compartilharam conosco e criaram um storyboard posteriormente com o motivo, retratando aquela cena que antecede o motivo que fez com que o aluno deixasse o estudo, visto que as decisões das pessoas, elas não são tomadas assim, de forma momentânea. Muitas vezes ela vai ver um crescimento, né, um amadurecimento daquela ideia, seja ela de forma racional ou de forma, né, inconsciente, até chegar àquele contexto, né? A segunda proposta, ela visa ali a escolha de suas profissões. Então, aqueles alunos que já amadureceram a ideia sobre a linha
profissional, sobre a profissão que almejavam, né? Eles deveriam criar aí um roteiro de pesquisa e fazer uma entrevista com um profissional daquela área, mas antes apresentar aquela profissão, como chegar até ela, qual seria, né, o curso a realizar e fazer assim o seu roteiro, né, para o seu entrevistado daquela atividade profissional. Eles deveriam gravar este material, realizando ali os enquadramentos, né, toda a questão da doação e trabalho ali mesmo junto com o seu colega. Materiais foram utilizados ali, né, para qual eles deveriam aprimorar seus estudos, seja ele na criação do storyboard, que seria a primeira proposta, ou editor de vídeos, que eles baixaram no celular, aqueles da segunda proposta, e o microfone de lapela também criado por eles ali para executar melhor os seus vídeos. As propostas foram realizadas, foram apresentadas em sala e foram bem enriquecedoras. Apresentei elas no curso de formadores. Hoje estou como cursista, também aprendendo muito com os meus colegas. Em ano de 2021 fui formadora, durante um momento também peculiar da nossa história, né, ao qual estávamos saindo da pandemia. Aprendi muito com os meus colegas, gostaria de retornar, né, ao quadro como formadora, dentro do componente curricular de arte. Me coloco à disposição